A Rússia é mencionada na Bíblia. As escrituras antigas poderiam conter pistas sobre o papel dessa superpotência moderna no fim dos tempos? Durante séculos, os estudiosos da profecia lutaram com passagens misteriosas, como as de Ezequiel e Daniel, que sugerem um rei do norte e exércitos do extremo norte. Alguns acreditam que essas frases enigmáticas podem apontar diretamente para a Rússia, lançando-a como um jogador-chave nos eventos proféticos em torno de Israel e do fim dos dias. Em A Verdade sobre a Rússia na Bíblia, Russos nas profecias bíblicas, vamos nos aprofundar nessas escrituras fascinantes, explorar os significados potenciais por trás desses símbolos antigos e descobrir que papel, se houver, a Rússia pode desempenhar nas visões apocalípticas da Bíblia. As manchetes modernas poderiam estar ecoando profecias antigas? Junte-se a nós enquanto desvendamos esse mistério e buscamos a verdade nas páginas da Bíblia. No livro de Ezequiel, os capítulos 38 e 39 falam de Gog, da terra de Magog, o príncipe principal de Meseque e Tubal, liderando uma coalizão contra Israel nos últimos dias. Este Gog reúne uma aliança formidável do extremo norte, uma direção que os estudiosos há muito observam que poderia apontar para as enormes e antigas massas de terra que ficam ao norte de Israel, potencialmente alinhando-se com o que hoje conhecemos como Rússia. Essa direção é significativa. Representa não apenas a localização geográfica, mas uma ameaça intimidadora há muito esperada, uma sombra iminente do norte que deve cair sobre o povo de Deus. Ezequiel não para em Gog e Magog. Ele inclui nações como Pérsia, atual Irã, Cuxi, que se acredita abranger regiões da África Oriental e partes do antigo Sudão, e Put, Líbia, marcando uma coalizão de adversários poderosos com uma hostilidade compartilhada em relação a Israel. Juntos, eles se tornam uma personificação de antigos inimigos, unidos para esmagar Israel em um grande ataque final. Aqui, vemos uma verdade espiritual tecida por meio dessa aliança terrena. Essa profecia representa não apenas uma ameaça geopolítica, mas um confronto épico e espiritual. É uma reunião de trevas, uma convergência do fim dos tempos de nações que buscam desafiar as promessas de Deus ao seu povo. As Escrituras revelam uma verdade tão relevante hoje quanto no tempo de Ezequiel. Aqueles que se opõem ao povo de Deus, em última análise, se opõem ao próprio Deus. Esse vasto exército vem como uma tempestade, com a intenção de invadir Israel com uma força imparável em Ezequiel, capítulo 38, versículo 9. Mas assim que esse exército chega, o próprio Deus entra na briga. Ele declara: "Minha fúria subirá em meu rosto." Ezequiel, capítulo 38, versículo 18. Que imagem poderosa e temível o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, incitou a ira com a afronta dessas nações. Deus, então, desencadeia seu julgamento sobre as forças de Gog. Em uma torrente de terremotos, chuva, granizo, fogo e enxofre, a ira de Deus desce, desintegrando seus planos em uma demonstração avassaladora de sua soberania e poder em Ezequiel, capítulo 38, versículo 19 a 22. Esta não é simplesmente uma defesa de Israel. É um acerto de contas divino, uma intervenção santa que não deixa dúvidas sobre a supremacia de Deus. Com isso, ele proclama a todo o mundo: "Eu sou o Senhor." Ezequiel, capítulo 39, versículos 6 a 7. Essa intervenção vai além da mera destruição de um inimigo. Serve como uma declaração clara e poderosa para todas as nações. Eles testemunharão a mão do Senhor e reconhecerão que somente Ele é Deus, aquele que protege seu povo e realiza seus propósitos. Este momento não é apenas para Israel, é para cada nação, cada geração, entender a magnitude da justiça de Deus e seu santo amor por seu povo. Por meio dessa profecia, Deus demonstra que não será escarnecido, nem abandonará aqueles que escolheu.
Ao defender Israel, Deus é fiel às suas promessas, cumprindo sua aliança e recuperando seu povo diante do mundo que os observa. Esta é uma visão de esperança para os cristãos de hoje. Nosso Deus é fiel, assim como foi fiel a Israel na profecia de Ezequiel. Essa fidelidade se estende a todo crente em Cristo. Ele está conosco, inabalável em sua proteção e inabalável em sua justiça. Para os crentes, esta profecia de Gog e Magog é um aviso e um farol de esperança. Ele nos adverte sobre as trevas que se acumulam nos últimos dias, sobre as forças espirituais que se opõem ao povo de Deus e sobre a necessidade sempre presente de permanecermos vigilantes em nossa fé. No entanto, é também uma declaração poderosa da vitória vindoura, um dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará e toda oposição cairá sob a mão santa e poderosa de Deus. A profecia de Ezequiel sobre Gog e Magog não é apenas um relato de uma batalha futura, é uma visão do triunfo final de Deus. Aponta para o cumprimento de seu reino, prenunciando o dia em que todas as nações e potestades se curvarão diante dele. No livro de Apocalipse, vemos os nomes Gog e Magog novamente, representando a rebelião final contra a autoridade de Deus, que também será totalmente derrotada pelo próprio Cristo em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10. Esta vitória está assegurada, escrita nos céus e estampada com o sangue de Cristo que reina para sempre. Esta é uma promessa gloriosa para todo crente, que embora as forças das trevas possam se levantar, embora a oposição possa aumentar, nosso Deus está conosco. Ele é o Rei guerreiro, o Senhor dos exércitos, que luta por seu povo e coloca todas as coisas sob seu governo justo. Como povo de Deus, somos chamados a confiar em suas promessas, a permanecer firmes em sua força e a aguardar o dia vindouro com alegria, sabendo que nosso Deus reina supremo. A visão de Ezequiel nos lembra de permanecer vigilantes e em oração, de nos apegarmos à nossa fé e de olharmos para o dia em que o Senhor mais uma vez demonstrará seu poder e justiça. Quando Ele o fizer, todas as nações, todos os poderes e todas as almas saberão que somente Ele é Deus. Nestes últimos dias, somos convidados a descansar na certeza de que o Deus de Ezequiel, o Deus que traz a vitória sobre Gog e Magog, é o mesmo Deus que luta por nós hoje. Está chegando o dia em que o mundo saberá de uma vez por todas que Ele é o Senhor e Ele trará seu povo para a plenitude de sua glória para sempre. Na visão de Daniel, o rei do norte se levanta das regiões ao norte de Israel, pronto para o conflito. Histórica e simbolicamente, o norte muitas vezes representava um lugar de perigo iminente e uma sede de poderes hostis que surgiriam para testar o povo de Deus. Este Rei do Norte se move com força e ambição, e muitos intérpretes veem isso como uma referência potencial à Rússia ou a uma formidável potência do Norte que se alinha contra Israel nos últimos dias. Isso não é apenas geografia, é um retrato de um poder que é, em espírito e intenção, antagônico ao povo e aos planos de Deus. Para os profetas, o norte representava julgamento e guerra, uma força que se move em direção a Israel e ao povo do convênio de Deus com a intenção de dominar. Este rei do norte espelha todos os poderes que se colocam contra Deus, posicionando-se como rivais de sua autoridade e desafiantes de seu reinado. Como Daniel descreve, o conflito entre o rei do norte e o rei do sul atinge um pico febril nos últimos dias, com o rei do norte avançando para o sul com força e fúria. Este movimento não é apenas político, é a guerra espiritual incorporada, uma antecipação do confronto apocalíptico entre as forças da luz e das trevas que o Apocalipse mais tarde elabora.
As Escrituras revelam que, no fim dos tempos, as forças das trevas intensificarão sua oposição contra Deus e seu povo. Esta profecia aponta para um tempo vindouro em que os poderes se unirão em desafio a Deus, quando o Rei do Norte e outras forças hostis se reunirão em uma tentativa final de se opor aos seus propósitos. No entanto, nesta profecia, também vemos a futilidade dessa rebelião que este rei, apesar de todo o seu poder e movimento, está destinado a cair, como todos os que se levantam contra o povo de Deus inevitavelmente fazem. O Rei do Norte, em todo o seu poder, não é páreo para a mão divina do julgamento. Embora ele se mova com aparente invencibilidade, seu fim é preordenado, e sua queda se torna um testemunho da futilidade de qualquer força que ouse desafiar a supremacia de Deus. Na visão de Daniel, esse poder do norte acaba encontrando sua derrota não por causa da oposição humana, mas porque encontra a vontade soberana de Deus Todo-Poderoso. Como está escrito, ele chegará ao seu fim sem ninguém para ajudá-lo. Daniel, capítulo 11, versículo 45. Essa declaração dura revela uma verdade poderosa. Somente Deus decide o destino das nações, reis e poderes. Nenhuma aliança, nenhuma força, nenhum exército, nem estratégia pode permanecer quando Deus decretou um fim. Este Rei do Norte, uma figura de orgulho e desafio, é reduzido a nada diante do Senhor dos Exércitos. Aqui somos lembrados das palavras em Provérbios. Não há sabedoria, nem percepção, nem plano que possa ter sucesso contra o Senhor. Provérbios, capítulo 21, versículo 30. A queda do Rei do Norte é um testemunho eterno dessa verdade. Para os crentes, a profecia do Rei do Norte não é apenas uma curiosidade histórica, mas um apelo à vigilância e à fé. Vivemos em um mundo onde as nações ainda sobem e caem, onde os poderes ainda buscam estabelecer o domínio e onde as forças espirituais trabalham incansavelmente para desafiar o reino de Deus. No entanto, a visão de Daniel revela que esses esforços, não importa o quão esmagadores possam parecer, acabarão por não darem nada. O fim já está escrito. Todo rei, todo reino, toda nação que se opõe aos propósitos de Deus será abatido. Nos dias finais, as forças das trevas se reunirão em uma última tentativa de derrubar os propósitos de Deus. Esta profecia fala sobre o dia vindouro, encorajando os crentes a permanecerem firmes, a vigiarem os sinais e a se apegarem às promessas de Deus. A profecia de Daniel é um lembrete de que, embora possam surgir conflitos, embora possam surgir poderes contra o povo de Deus, eles o fazem em vão. A queda do Rei do Norte nos aponta para a gloriosa esperança de que nós também somos vitoriosos por meio de Cristo, nosso Redentor e Rei vindouro. Para os crentes, Daniel capítulo 11 é um lembrete glorioso de que nenhum poder na terra, nenhum rei do norte, nenhum governante terreno ou espiritual pode resistir ao reino de Cristo, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, em Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Sabemos que a vitória de Cristo está assegurada, que toda profecia será cumprida e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, em Filipenses capítulo 2, versículo 10 ao 11. Essa profecia acende em nós um espírito de vigilância, uma urgência de viver nossa fé com ousadia e uma firme certeza de que Deus está no controle. Como Daniel previu, o fim do Rei do Norte nos lembra que os propósitos de Deus prevalecerão. Embora as forças das trevas possam se reunir, elas o fazem apenas para cair aos pés do Todo-Poderoso. A visão de Daniel nos leva a esperar o dia em que Deus estabelecerá seu reino por completo, quando todo poder oposto será esmagado e quando viveremos em sua luz para sempre.
Em Apocalipse capítulo 20, somos atraídos para o coração do plano profético de Deus, uma visão em que Gog e Magog reaparecem, simbolizando a rebelião final e cataclísmica contra Deus. Depois de 1000 anos do reinado de Cristo, um reinado de perfeita paz, justiça e ordem divina, Satanás é solto para enganar as nações uma última vez. E ele faz isso com um efeito devastador, reunindo exércitos de todos os cantos da terra em uma tentativa desesperada de atacar o povo santo de Deus. Este confronto final entre a luz e as trevas revela a resistência obstinada do pecado no coração humano, mesmo sob o governo perfeito de Cristo. Mas, mais do que isso, revela o triunfo final e irreversível de Deus sobre todo o mal, garantindo a paz eterna para seu povo. O reaparecimento de Gog e Magog não é um detalhe pequeno. Esses nomes têm um profundo peso simbólico, representando antigos inimigos do povo de Deus, que agora passaram a encarnar a rebelião global. Em Ezequiel, capítulos 38 a 39, Gog e Magog aparecem pela primeira vez como inimigos que se levantam contra Israel do extremo norte. Mas aqui, no Apocalipse, eles foram transformados em símbolos da rejeição final da humanidade a Deus. Não mais confinados a nações específicas, eles agora representam todos os que se alinham contra o Senhor. João os descreve como vindos dos 4 cantos da terra. Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. Uma frase que sinaliza o escopo global dessa rebelião. É como se cada resquício de pecado, cada canto da escuridão, cada bolsão de rebelião fosse convocado para uma revolta final e fútil contra o Todo-Poderoso. O fato de que essa rebelião ocorre após o reinado milenar de Cristo é impressionante. Por 1000 anos, Cristo reinou na terra, restaurando a criação, introduzindo justiça, cura e retidão. Cada nação testemunhou o governo direto do Rei dos Reis, mas quando Satanás é libertado, ele encontra corações dispostos e prontos para se unir contra Deus. Essa cena ressalta a persistência da pecaminosidade humana e o orgulho inflexível da rebelião, mostrando-nos que, sem transformação total, os corações humanos ainda podem se voltar contra a própria fonte da vida e da verdade. A visão de João apresenta essa rebelião final como uma reunião dos 4 cantos da terra. Isso é mais do que apenas um exército, é uma personificação do desafio coletivo da humanidade contra a autoridade de Deus. As nações se levantam, unidas não pela geografia ou alianças políticas, mas por uma hostilidade compartilhada em relação a Deus. É uma rebelião que cruza todas as fronteiras, um ato unificado de desafio que simboliza a profundidade do afastamento da humanidade de Deus. Esta não é apenas uma batalha física, é uma guerra espiritual em uma escala sem precedentes. Toda força que se opõe ao governo de Deus, toda ideologia, todo poder, toda negação voluntária de seu senhorio converge neste momento final. E para onde essa rebelião os leva? Eles marcham direto para o acampamento dos santos e a cidade amada. Apocalipse, capítulo 20, versículo 9. Jerusalém, a cidade que representa a morada de Deus com seu povo, torna-se o ponto focal da fúria do inimigo. Eles querem erradicar a própria presença de Deus da terra, extinguir a luz de sua santidade e substituí-la pelas trevas da rebelião. Ao longo da história cristã, os estudiosos lutaram com a identidade de Gog e Magog neste confronto final. Existem várias abordagens interpretativas, cada uma adicionando profundidade à nossa compreensão desta profecia. Número 1. Interpretação simbólica. Muitos teólogos veem Gog e Magog como um símbolo da oposição universal da humanidade a Deus.
Essa abordagem vê esses nomes não como referências a nações específicas, mas como representações de um espírito de rebelião que se estende por todos os povos. Essa interpretação simbólica destaca a realidade de que o pecado e a rebelião não se limitam a um grupo ou nação, mas são endêmicos à condição humana. Número 2. Interpretação literal. Alguns sustentam que Gog e Magog podem representar nações ou coalizões reais que se levantarão contra o povo de Deus nos últimos dias. Nessa visão, a Rússia ou uma potência do norte desempenha um papel significativo, alinhando-se com a antiga profecia de Ezequiel, onde esses nomes apareceram pela primeira vez. Essa abordagem literal vê a profecia como apontando para alianças terrenas específicas que se voltarão contra Israel ou o povo de Deus. Número 3. Perspectiva espiritual e histórica. Outra perspectiva considera Gog e Magog símbolos atemporais extraídos dos inimigos históricos de Israel, representando a contínua guerra espiritual enfrentada pelo povo de Deus. Essa visão sugere que esses nomes incorporam todas as forças e todos os reinos que já se opuseram a Deus ao longo da história e continuam a fazê-lo até o último dia. Não importa a interpretação, a essência da profecia permanece clara. Gog e Magog representam uma rejeição final, total e irrestrita de Deus. Esta batalha é a expressão máxima da rebelião humana, reunindo todos os remanescentes de desafio contra a santidade de Deus, em um só lugar e ao mesmo tempo. À medida que esse vasto exército circunda a amada cidade, prestes a destruir tudo o que Deus estabeleceu, o Senhor intervém com poder rápido e absoluto. Apocalipse descreve como fogo desceu do céu e os consumiu. Apocalipse, capítulo 20, versículo 9. Não há luta prolongada, nem conflito de ida e volta. Em um único ato decisivo, o fogo de Deus cai, obliterando as forças inimigas em um instante. Este é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez chover fogo no Monte Carmelo e que defendeu seu povo ao longo dos tempos. Aqui, na batalha final, Ele mais uma vez revela seu poder incomparável e compromisso inabalável com seu povo. A brevidade da batalha mostra que a rebelião, apesar de toda a sua fanfarronice e poder, é impotente diante de Deus. Os exércitos de Gog e Magog, representando a tentativa final da humanidade de se opor ao Senhor, são reduzidos a nada em um único sopro de ira divina. E com essa vitória, o poder do pecado e da rebelião é quebrado para sempre. Com a derrota de Gog e Magog, o próprio Satanás é lançado no lago de fogo, juntando-se à besta e ao falso profeta, que já foram condenados. Apocalipse nos diz que eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Este é o fim definitivo da influência de Satanás, a vitória final sobre aquele que enganou as nações e desviou inúmeras almas. Seu poder, seus esquemas, suas mentiras, tudo o que causou dor, sofrimento e separação de Deus é destruído permanentemente. Este é o ponto culminante do plano redentor de Deus. A queda de Satanás marca o fim de toda rebelião e o início da paz eterna. O povo de Deus não mais enfrentará a tentação ou a ameaça do inimigo. O mundo não estará mais sujeito às trevas e ao engano. O reino de Deus está totalmente estabelecido, incontestado e incontestado, pondo fim ao conflito cósmico que persiste desde a queda do homem. Para os cristãos, a profecia de Gog e Magog em Apocalipse 20 é uma advertência solene e uma fonte de esperança inabalável. Isso nos lembra da realidade da guerra espiritual e da persistência do pecado, mas também nos assegura a vitória final de Deus sobre tudo o que se opõe a Ele. Como crentes, somos chamados a viver à luz desta vitória final,
a resistir ao inimigo e a permanecer fiéis àquele que mantém nosso futuro seguro. Diante das trevas, somos chamados a ser luzes no mundo, a proclamar o Evangelho e a permanecer firmes contra o espírito de rebelião que continua a surgir em nossos dias. Apocalipse 20 nos assegura que nossa luta não é em vão. Cada ato de fé, cada oração, cada proclamação do Evangelho, cada passo que damos em obediência a Cristo contribui para o triunfo final de seu reino. À medida que o Apocalipse vai além da queda de Gog e Magog, temos um vislumbre da nova criação, um reino eterno onde Deus habitará com seu povo para sempre, onde não haverá mais morte, tristeza e dor. Este é o futuro que espera aqueles que depositaram a sua confiança em Cristo. Gog e Magog podem ressuscitar, mas cairão, e o reino do nosso Deus durará para sempre. Nesta profecia, somos lembrados de que servimos a um Rei vitorioso, um Deus que reina acima de tudo, que não permitirá que o mal permaneça e que trará seu povo à plenitude de sua presença para sempre. Este é o fim da história, a palavra final sobre pecado, rebelião e morte. E para aqueles que pertencem a Cristo, é o início da alegria eterna, adoração e comunhão com Deus. Portanto, vivamos com coragem, com fé e com os olhos postos na eternidade. Nosso Deus é fiel, sua vitória está assegurada e está chegando o dia em que toda rebelião cessará e habitaremos em sua glória para sempre. Aleluia! O Senhor Deus Todo-Poderoso reina e seu reino não conhecerá fim.